Mais uma videoaula no meu canal de crochê e tricô. Nessa eu ensino a fazer ou uma toalhinha, onde eu posso colocar um vasinho de flor, ou um suplar. Então é uma peça que dá duas opções, mostrando a peça. Ela é feita em tricô com o bico em crochê. Então é um suplar. Eu fiz em duas cores. Lá eu ensino como fazer maior, como fazer um tapetinho, e eu usei para essa peça barbante. Então é mais uma peça que está no meu canal de crochê e tricô do YouTube. Vamos para mais uma aula. Essa hoje é um suplar em tricô com bico em crochê. Agora, caso você só faça o tricô, você pode deixar, o bico e terminar no próprio tricô. Eu preferi colocar um bico em crochê. Além do barbante, a gente vai precisar de uma agulha de crochê. Eu estou usando a Barroco 3,5 mm. Uma agulha de tricô. Também estou usando a 3 mm. E uma folha ou uma base, alguma coisa retangular para você ir acompanhando o seu trabalho e ver como é que ele tá. Porque aí tem que fazer o cálculo do meio, dessa parte do meio, eu vou explicar durante o trabalho como é que é feito. Então você precisa de alguma base, alguma coisa, que nem aqui no caso eu já nem precisaria mais da folha branca, já podia usar a própria peça para fazer essa parte que eu fiz em verde. Então esse barbante é o número 6, mas você pode estar usando o fio de sua preferência. O que fica aqui nessa aula é como faz esse efeito diagonal na peça. Então vamos à videoaula. Começando, eu faço um laço aqui inicial. Eu não costumo começar o tricô dessa forma, mas como eu preciso de um ponto só, então eu vou começar dessa forma. Bom, aqui eu começo aumentando um ponto. Aumentei um ponto, eu vou fazer uma carreirinha de tricô. Na próxima carreira, eu aumento outro ponto. E faço a carreira em tricô. Então, essa aqui é a base para a nossa peça. Nós vamos aumentar sempre, como ali eu fiz o ponto arroz, então vai ser um tricô, um meia, e aqui o aumento. Então, como ali era o meia, eu faço um tricô e o aumento em meia. Pronto.
Então, comecei com um. Sempre eu vou fazer os aumentos no último ponto. Então, agora aqui, o ponto de arroz ele vai trocando. Aonde era tricô, vira meia. Aonde é meia, vira tricô. Então, eu vou fazendo isso. Agora aqui é o meia, eu vou fazer o aumento. Como é que eu faço o aumento? Às vezes alguém tem alguma dificuldade em como faz. Eu tiro um ponto e deixo o outro preso. Passo o meu fio para trás e faço outro ponto. Então, de um ponto, viraram dois. Essa carreira. Então, aqui, tricô, eu vou observar, né? Olha, tricô, meia. Como no lugar do tricô vai virar meia, então aqui vai ser um meia, aqui um tricô, aqui um meia. Então, essa carreira eu começo com o ponto meia. Faço um tricô. Aonde é tricô, eu vou fazer ponto meia. E aonde é ponto meia, eu vou fazer tricô. Acabei em tricô, vou fazer o aumento aqui. Então, todo final de carreira eu faço um aumento. Então, nessa carreira aqui eu já tô com 2, 4, 6. No lugar do meia eu faço tricô. No lugar do tricô eu faço meia. Podia também ser feito outro ponto aqui, podia ser feito cordões de tricô, também fica bem bonito, fazer inteiro em cordões. Tricô, agora eu faço um ponto meia e um ponto em tricô. Então é só isso. Toda última carreira eu vou aumentar. E o restante eu vou seguindo com o ponto arroz. Então aqui eu tenho que observar, porque como aqui teve o aumento, então olha, aqui é um meia, aqui vai ser tricô, automaticamente aqui vai ser meia. Aliás, vai ser tricô, meia, tricô. Aonde é tricô, eu vou fazer ponto meia. Aonde é ponto meia, eu vou fazer tricô. E sempre com aumento no último ponto. No último ponto eu vou fazer o aumento. Então tá ficando assim. Aqui já tem 2, 4, 6, 8. Bom, eu não conto aqui carreira, quantas carreiras eu vou fazer com esse aumento na última. Eu conto a folha. Então, por isso que eu preciso da folha. Olha, percebe que ela já está dando o formato aqui da folha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou seguindo até chegar aqui, nessa ponta. Quando esse ponto, essa parte chegar aqui, eu paro o meu trabalho. Então, vai ser essa repetição sempre e quando chegar vou mostrar aqui com a folha nesse trabalho pronto. Quando chegar ali, eu vou parar. Então, olha, aqui eu vou ir aumentando e ela já vai fazendo esse formato até chegar
no verde, onde eu vou fazer a troca de cor ou não. Se eu quiser fazer todo numa cor, se eu quiser fazer com listrinhas, aí eu posso usar a criatividade nessa peça. Eu preferi fazer só esse meio com os cordões em tricô e o restante com ponto de arroz. Bom, então eu vou fazer só mais uma carreira explicando e volto quando chegar no tamanho da minha folha. Então aqui tricô, aqui vai ser meia, porque no lugar do tricô vai ser meia, aqui vai ser tricô e aqui meia. Então eu começo essa carreira com o meia, para não dar defeito no desenho. Por isso que tem que estar sempre observando o início ali, que senão vai ficar 2 tricô, 2 meia no meio do trabalho. Então é só mais para esse controle. O restante eu vou invertendo, que o ponto de arroz é assim. Aqui, tricô, olha o aumento. Tiro, mas não solto essa. Não solto. Passo a linha por trás, venho e tiro. Então, é assim. Essa, para iniciar, eu observo aqui, então aqui meia, tricô, meia. Eu só consigo fazer tricô com a agulha, aqui, cheguei no final, fiz o tricô. Se eu fizer em meia, aliás, eu vou jogar para frente, porque senão não faz o ponto. Então, pronto. Já fiz mais um aumento. Eu só consigo fazer o tricô preso no dedo e com o barbante, a linha, a lã, passado pelo pescoço para dar essa firmeza. Então tem pessoas que não fazem usando passar o fio no pescoço, mas eu já me adaptei dessa forma. Então aqui, olha, o terceiro aqui é meia, então vai ser tricô, meia, tricô. Então essa carreira aqui eu vou começar com o tricô. Essa é o ponto de arroz, é sempre trocando. Aí ele vai dando esse efeito aqui, ó. Ele é chamado de arroz porque fica parecendo um arrozinho. Então aqui agora é tricô, vai ser meia. Então vai revezando o tricô e o ponto meia, sempre com um aumento no último ponto. Se quiser, né, como eu já falei, fazer cordões de tricô, também dá certo. Eu preferi fazer alguma coisa mais trabalhadinho. Ele é rapidinho de fazer essa peça. Então eu vou parar a minha aqui, explicando. Olha, tá vindo no formato da folha, da minha marcação. Como eu falei, não precisava ser uma folha, podia ser um tecido, um próprio suplar. Aí você faz o tamanho que você quiser. Então, se eu quero fazer ele maior, eu vou arrumar um retângulo, tem que ser um retângulo maior aqui. Então, de acordo com o tamanho dessa base, vai ser o tamanho da minha peça. A minha peça vai ficar do tamanho da folha, mas aí cada um vai escolher o tamanho desejado. Então eu vou parar aqui e volto quando eu já tiver chegado nessa ponta aqui. Eu vou fazendo então o aumento
sempre na última carreira. Então, toda vez que for última carreira, eu faço o meu aumento. Mostrando aqui pela última vez, olha, tricô, meia, tricô. Bem, retornando, já cheguei no tamanho desejado. Então, peguei da pontinha, veja que ele vem retinho até a outra ponta. E a lateral também. A lateral já chegou também. Aqui eu corto o meu fio e troco, porque eu vou fazer agora em verde. Fiz essa parte em rosa, agora em verde. Então, o que eu fiz? Eu fui aumentando sempre no último ponto. Toda vez que chegava no final da carreira, eu aumentava um ponto, até que chegou num triângulo, formou um triângulo, chegando no tamanho da minha marcação aqui. E observe que ficou certinho, reto e reto aqui na lateral. Agora que eu fiz a troca da cor e eu já cheguei na largura que eu queria, eu vou fazer o comprimento. O comprimento, no meu caso aqui, ele vai ser o comprimento da folha. Então, eu vou fazer agora o número de carreiras que eu quero para fazer. Então, o que eu vou marcar agora? Agora eu vou marcar daqui, da onde que eu parei o rosa, até chegar nessa ponta aqui em verde. Quando chegar nessa pontinha em verde, aí eu paro e vou começar de novo com rosa. Faço novamente a troca, mas vamos ver o que faz agora. Bom, aqui eu fiz cordão de tricô. A primeira carreira aqui, só para dar uma ajustada, eu vou fazer vou fazendo ela normal, tricô. Olha, eu vou fazer bem devagar, às vezes tem alguém que quer aprender a fazer tricô. Então, eu dou uma laçada, passo por baixo, dou uma laçada, passo por baixo. Tricô é uma terapia, é muito bom para manter a calma, a tranquilidade. Tanto o tricô como o crochê, eles são terapêuticos. Então, eu vou fazendo a minha carreira toda em tricô. Sigo fazendo ela em tricô. Agora eu fiz a troca da cor para chegar no final. Sempre no final é que eu vou trabalhar, que eu vou fazer alguma coisa diferente nesse trabalho. Então, por isso que eu não fiz nada até agora, a não ser o tricô. Bom, tô chegando agora no final. Deste lado, tem que observar, porque tem que ser do mesmo lado sempre. Pegar 2 pontos juntos. Viro o trabalho. Virei o trabalho, agora eu fiz 2 pontos juntos, sigo em tricô. Essa carreira toda em tricô. Vou fazer minha carreira aqui e volto. Bom, fiz a minha carreira toda. Deste lado, observando sempre o lado, eu faço um aumento. Fiz o aumento. Viro o trabalho e agora essa carreira toda em tricô,
até chegar lá no último ponto novamente. Então segue o tricô até chegar no último ponto. Eu tô trocando muito aí carreira por ponto. Até chegar no último ponto, eu faço a carreira toda. Quando chega no último ponto, é que eu vou fazer alguma coisa lá. No caso, como aqui deste lado eu estou fazendo o aumento, do lado de lá vai ser sempre a diminuição. Então é sempre no último ponto, novamente, em que eu vou estar fazendo essa mudança. Então fiz o aumento daquele lado, desse lado faço a diminuição. Tem que tomar muito cuidado. A única atenção que precisa é nessa parte aqui, que dá o tamanho da peça, o comprimento da peça, é em não inverter aonde que tá de vez em quando lá, trocar os lados. Então, até se quiser, pode até marcar esse lado aqui. Então, eu pego 2 pontos juntos. Sigo fazendo tricô até chegar no final. Eu adiantei um pouquinho para mostrar como é que fica o trabalho. O verde, perceba que ele já está ficando reto. Ele já está acompanhando a lateral da folha. E aqui desse outro lado também, olha lá, está ficando reto. Então, o que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar o final da folha. Cheguei no final da folha, cheguei no final do verde. Mas vamos trabalhar bastante esse verde para não ficar confuso. O lado direito do meu trabalho tá subindo reto aqui. Então, começou direitinho lá, fazendo a diminuição e o aumento, fica certinho o trabalho. Se for em cordão, nem precisa observar muito essa questão do lado, porque não tem lado direito e avesso. Bom, agora, essa marcação que é muito importante. Aqui eu diminuí na última carreira. Então, eu vou fazer tricô, vou seguir fazendo tricô, até chegar no final. Quando chegar no final, eu volto. Cheguei no final, faltando 2 pontos para terminar. Aqui é o lado do aumento. Até olhando aqui na carreira, dá para entender. Fiz o último, como é que eu faço o aumento? Dou uma laçada, passo o ponto para trás, faço um meia, então de um ponto ficaram 2. Viro o meu trabalho, sigo fazendo tricô. É chamado cordões de tricô, esse tipo aqui, porque eles ficam os cordõezinhos, né, de tricô. Eu não conto esse trabalho porque eu não estou usando carreiras. Então, eu não estou usando quantidade de carreira, eu estou usando a medida para chegar no final do trabalho. Então, a medida que vai determinar. Se eu parar aqui, ele vai ficar menor.
Então, quanto mais verde eu colocar, maior ele vai ficar. Então, esse verde aqui, ele vai estar determinando o comprimento. Enquanto o rosa determinou a largura da peça, o verde agora é o comprimento. Se eu fosse fazer um tapete, por exemplo, que daria também para fazer um tapetinho, então eu iria fazendo o rosa até o tamanho desejado. Eu ia aumentando a peça, ia aumentando, aumentando até aonde eu quisesse o tamanho. Bom, cheguei no final da carreira. Desse lado aqui eu estou diminuindo muito a tensão. O lado que eu estou diminuindo vai ser diminuição. Eu não posso confundir, porque senão eu vou errar a peça. Diminuir, agora vou. Então, nessa parte aqui, você percebe que eu diminuo de um lado e aumento do outro. Então, eu estou equilibrando. Vai ficar a mesma quantidade de pontos que eu parei na cor rosa. Por quê? Eu diminuí aqui, mas devolvi o ponto na outra lateral. Então, olha, não tem assim muito mais o que explicar nessa parte verde. Prestar muita atenção aqui, onde eu estou diminuindo, e prestar muita atenção que na outra lateral eu estou aumentando. Se quiser fazer uma marcação, que nem aqui, olha, esse nó já serviria como marcação, por exemplo, né? Ou colocar um alfinete, pode, né? Aí tem, se você acha que vai esquecer, mas eu, na prática, apenas de olhar, eu já sei que aqui desse lado está aumentando e que aqui está diminuindo, porque eu vejo aqui, né, a diminuição e vejo aqui o aumento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar nessa ponta. Quando eu chegar nessa ponta, eu retorno com vocês, porque é só isso. Diminuiu de um lado, aumentou do outro. Pronto. Cheguei já na ponta da folha. Então, o trabalho ficou finalizado. Fiquei com esse espaço aqui em branco. Então, ficou esse espaço aqui, um triângulo, com um triângulo certinho, vazio. E agora nós vamos ver como é que nós vamos preencher esse triângulo, como é que nós vamos finalizar. Para isso, faço a troca de cor novamente, porque eu comecei no rosa, passei por verde, finalizei no rosa, aquele outro modelo. Então, vou fazer o par dele. Então, aqui eu faço a troca da cor e já volto. Bom, agora, voltando aqui, já prendi a cor rosa. O que vai ser feito aqui para fechar, então, aquele triângulo? É muito simples e muito rápido. O primeiro ponto, eu não faço nada, como o trabalho todo eu não fiz. Então, aqui é o ponto, eu volto novamente no ponto arroz. Então, um tricô, um meia, eu vou indo, então, bom, aqui, como por ser a primeira carreira, é só um tricô e um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou fazendo nessa sequência aqui, até chegar nos dois últimos pontos. Quando chegar nos dois últimos pontos, eu mostro o que vai ser feito. Vim fazendo um meia e um tricô, cheguei nos dois últimos pontos, olha. Ficaram aqui os dois últimos pontos. A única coisa que eu vou fazer é tirar os dois juntos, diminuindo. Então, o que acontece? Aqui, nessa parte rosa,
eu vim aumentando. Então, sempre o último ponto eu aumentava 1. Agora, eu vou diminuir, eu vou fechar. Então, eu vou, todo o último ponto, pegar 2 pontos juntos. Então, é só isso. É um trabalho, assim, muito rápido de ser feito. Você consegue fazer muitas peças num dia. E, como eu falei, dá para usar muita criatividade, usar diversas cores, de diversos materiais também. Então, aqui, agora, tricô. Aqui eu tenho que observar porque é o ponto arroz. Então, aonde é tricô, vai ser meia. Aonde é meia, vai ser tricô. E os 2 últimos pontos vão ser pegos juntos. Então, é só isso. Bom, fazendo um retorno aqui, eu já adiantei um pouquinho o meu trabalho. Como é que eu sei que está indo, que está ficando correto? Perceba que aqui já está acontecendo o arremate. Aqui ele já está ficando reto. Então, olha, ele já está tomando a forma retangular aqui. Conforme eu estou diminuindo sempre no último ponto, já está acontecendo o formato da peça. Então, tá faltando só esse pedacinho aqui do triângulo para fechar. Então, aí, olha, tá certinha a minha peça. Ela ficou retinha aqui e já vem arrematando a parte de cima. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou no último ponto, pegando 2 pontos juntos. Vou fazer um pouquinho aqui, que agora já tem menos pontos. Então, aqui, tricô, meia. Lembrando que o ponto de arroz, aonde é tricô, eu faço meia. E aonde é meia, eu faço tricô. Eu vou fazendo o revezamento. Eu só quero fazer essa carreira, que é para mostrar um detalhe que eu não mostrei no início dessa etapa final. Então, vamos fazendo o ponto arroz. Bom, cheguei. Aqui, o último ponto foi em tricô. Então, a minha diminuição, para ficar bonitinho, ela tem que ser em meia. Então, era isso só que eu gostaria de que você observasse quando estivesse fazendo o seu aí. Porque quando chegar aqui, eu vou fazer o meia em cima do tricô e vou seguir fazendo aonde é tricô, eu faço meia. Esse trabalho que eu estou ensinando hoje, eu fiz muito ele em crochê. Em tricô até que eu não fiz muito. Eu tenho no canal ensinando a fazer esse tapete, esse mesmo trabalho. Lá eu fiz um tapetinho em crochê, em diagonal. Então eu fiz um tapete em ponto alto e mostrei um que era uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Depois eu vou deixar a descrição. Bom, aqui eu parei no tricô, então eu vou pegar os 2 juntos em meia. Então é isso que faltou eu reforçar um pouquinho, que eu sigo mesmo aqui no final, eu sigo fazendo o ponto arroz. Então aqui eu já começo com o tricô, com o meia, aliás, e venho com o tricô. Então o ponto arroz eu vou revezando. Então eu deixo na descrição desse vídeo, quem tiver interesse em ver como é que faz
em crochê, o mesmo trabalho, só que em crochê. Então eu ensino lá. É um vídeo antigo, é um dos meus vídeos antigos que tem lá no canal e que eu faço então esse mesmo trabalho em crochê. Então agora eu vou finalizar a minha peça e volto com ela finalizada, porque então aqui, olha, meia, 2 juntos em tricô. Então é a única coisa que vai fazer. Começa normalmente. Então aqui é meia, eu começo com o ponto tricô. E assim eu vou revezando aqui entre tricô e crochê e diminuindo sempre no último ponto. E percebendo que já tá ficando os arremates prontos aqui. Então é isso, eu volto com a peça pronta. Agora, faltam 4 pontos, eu já fiz um em tricô, eu faço um em meia, pego os 2 juntos, fiquei com 3. Lá no início, eu comecei com um e fui aumentando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então agora aqui é meia, eu faço tricô. Aqui eu já pego 2 pontos em meia juntos. Agora só ficaram 2 pontos. Eu fecho o meu trabalho. Fechei o meu trabalho, eu já troco de agulha. Já tiro do pescoço, já guardo a minha agulha e vamos ver. Pronto, finalizado, trabalhinho finalizado. Retinho, tudo certinho aqui, ficou o retângulo perfeito. Ele sempre dá uma encolhidinha na hora de colocar em cima, e a gente tem que dar uma ajeitada nele com a mão, dar uma puxadinha, uma ajeitada para acertar o ponto, mas é só na primeira vez, só para ajeitar. Depois ele mesmo se ajusta quando faz o bico. Bom, o que eu posso fazer aqui nessa peça? Eu posso deixar ela aqui. Acabou, tá pronto, né? Fica até bonitinho, olha, a beiradinha, o lado do avesso fica dessa forma. Então eu posso parar aqui, eu não sei fazer crochê ou não quero fazer crochê. Então eu paro a peça aqui. Fica até um pouquinho de biquinho, alguma coisa aqui. Mas eu quero fazer crochê. Eu sei fazer crochê, eu acho que vai ficar bonito. Então, naquele outro lá eu fiz crochê. Eu fiz um biquinho bem simples naquele. Subi 3 correntinhas, fiz um ponto alto e fiz um picô. Um picôzinho aqui entre os leques. Vocês viram que eu não arrematei o fio, porque como eu vou seguir no crochê, então não havia necessidade. Aqui nessa carreira eu já escondo todas as pontas. Eu fiz um leque tombadinho aí. Eu fiz isso aqui naquele de lá. Só isso. Aqui eu subo 3 pontos, 3 correntinhas, desculpa. Subo 3 correntinhas. Novamente aqui para fazer o picô, prendo.
aqui você pode também fazer o bico, se quiser fazer uma carreira de ponto baixo aqui, para dar uma ajustada também, fica bom. Se quiser parar no tricô também dá certo, aí ele vai ficar assim, fica até bem bonitinho, olha, que ele já dá um acabamentinho dele próprio, por causa da diminuição e do aumento. Então ele mesmo por si, olha, ele já dá um acabamento. Os 2 pontos altos, eu costumo sempre fazer com 2 pontos altos, equivalendo a um ponto alto, 2 correntinhas, aliás. Faço o picô. Deixa eu corrigir aqui o que eu falei. Deixa eu fechar aqui. Dois pontos altos, dou uma pulada no intervalinho aqui, mais ou menos do tamanho, calculo, né, o tamanho do ponto alto. Então, olha, eu faço 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. No mesmo espaço eu faço 2 pontos altos, calculo o tamanho do meu ponto alto e fecho com um ponto baixo. Então eu faço um cálculo aí onde que para mais ou menos. Então é isso. Foi isso que eu fiz naquele trabalho. Aí, eu fiz o finalzinho aqui em crochê. Eu fiz um tamanho menor só para mostrar, porque assim as pessoas estão gostando de suprar grande. Então, mas esse aqui ele cabe. Eu olhei, ele cabe o prato, o copo e o talher aqui na lateral. Então, assim, ele não ficou muito pequenininho do tamanho da folha A4, não. Mas aí você que vai determinar o seu tamanho. Então, finalizando aqui, o que eu fiz nessa peça? Essa parte rosa, eu aumentei até o tamanho desejado. Então, esse aumento determinou a largura da peça. Se eu quisesse um tapete, eu ia seguir aumentando aqui, né? Ia aumentando tanto numa lateral como na outra. Eu sempre aumento no último ponto e começo normal. Bom, o verde, ele determinou o corpo do trabalho, quanto que eu queria de largura. Então, esse verde eu faço de um lado, eu aumento e do outro eu diminuo. Lembrando então que nessa carreira, se por exemplo eu tiver 50 pontos na última carreira do rosa, eu tenho que chegar aqui na última do verde com os mesmos 50 pontos. Por quê? Eu aumento de um lado e diminuo do outro. Então, se eu aumentei desse lado, eu vou diminuir deste. Agora, também pode acontecer de eu começar aumentando, aumentando. Então, eu aumento desse lado, mas eu diminuo desse. Então, e tem que tomar muito cuidado para não se perder, porque se começar a fazer o aumento no lugar da diminuição, então fica errado o trabalho. E aqui eu fecho, eu venho fechando, sempre pegando o último ponto, 2 juntos. Então é isso, mais um trabalhinho pronto, mais uma aula ensinada. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada. Até a próxima.